Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Que alegria poder estar aqui compartilhando mais da palavra de Deus com você. Eu sei que hoje Deus tem uma instrução, sabe, uma revelação para a minha vida e para a sua vida, que eu tenho muita convicção que vai trazer um destravar, sabe, um rompimento nesse momento que você está passando. A palavra de Deus lá em João 6, ela nos conta a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. É um acontecimento muito conhecido, né? É narrado nos 4 evangelhos e todo mundo já ouviu a respeito desse milagre de Jesus ali, né? Diante daquelas pessoas. E lá em João 6, no versículo 5, a Bíblia diz que, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Sabe, queridas, a instrução do Espírito a mim para poder gravar esse vídeo foi a respeito disso mesmo. Porque nós estamos vivendo um momento, né, não só no nosso país, mas no mundo, onde a situação aos olhos naturais parece impossível até para Deus resolver, não é verdade? Quantas vezes eu não escuto pessoas dizendo, né, mas tá muito difícil, não tem solução. É muita gente precisando, é muita gente para poder ser socorrida. Mas aqui quem está fazendo essa pergunta é o próprio Jesus. A Bíblia diz que ele olhou, ele levantou os olhos, ele viu que uma grande multidão estava vindo atrás dele. E note bem que nesse momento ele não disse para os discípulos assim, olha, vão até lá, digam a essas pessoas para voltarem para suas casas, porque não tem alimento aqui para todo mundo, não tem como eu socorrer todo mundo, né? Eu sou um só para esse povo todo, como que vai fazer? Ele não deu essa ordem. Pelo contrário, ele vendo aquela grande multidão, ele perguntou para Filipe, como que a gente vai dar comida para essa gente toda? E no versículo 6 diz assim, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ele perguntou, já sabendo o que ele ia fazer, e ele queria ver a resposta dos discípulos, porque ele já tinha certeza daquilo que aconteceria. Por isso ele não dispensou ninguém. E então Filipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Sabe, queridos, às vezes na nossa vida, quando alguma circunstância, né, uma situação difícil se levanta e a gente olha para aquilo que a gente tem ou para as possibilidades que estão diante de nós e a gente olha e diz, olha, nem se eu ganhasse hoje na loteria ia resolver essa situação. Nem se eu recebesse, abrisse hoje para mim uma porta de emprego ia resolver a minha situação. Sabe, a gente olha e não consegue enxergar que nada do que aconteça vai poder suprir aquilo que está acontecendo, vai poder sanar aquele problema que está vindo contra nós. E Filipe olhou aquele tanto de gente e ele diz, Jesus, nem se a gente estivesse aqui agora, dinheiro suficiente para comprar, né, comida, se a gente tivesse uma quantia razoável de dinheiro para comprar comida, não dava para dar um pão para cada um desse povo que está aqui, porque é muita gente. Aí no versículo 8 diz, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Aí, às vezes, o que acontece é assim, quando você já está vendo a situação de uma maneira bem difícil na sua frente, vem alguém para diminuir ainda mais, para trazer ainda mais, uma visão ainda pior daquilo que pode estar acontecendo. Porque Filipe fez abriu uma possibilidade, né? Ele disse, teve uma sugestão assim de pensamento, mas eles não tinham ali naquele momento nem onde comprar, nem o dinheiro para poder comprar. Ele disse, se houvesse, ainda não daria. E aí André aparece sendo racional. Olha, nesse momento o que a gente tem são 5 pães e 2 peixes. E o que dá para fazer com isso? Sabe, é aquele momento que alguém olha para a sua situação e diz, olha, realmente, com isso aí que você tem, porque eles chamam os peixes de peixinhos,
Ele nem diz 2 peixes, né? Eu não acredito que eram 2 peixinhos desse tamanico, 2 piabinhas, porque pescadores, né, pescam peixes grandes. E independente do tamanho daquele peixe, ele menosprezou aquilo que tinha naquele momento, dizendo: a gente só tem 5 pães e 2 peixes, vai fazer o que com isso? Não dá para fazer nada. Não é assim? Às vezes, quando você pensa, como diz o ditado, né? Quando você pensa que tá ruim, pode ficar pior. E alguém começa a dizer a você: nossa, mas realmente com isso aí que você tem, não dá para fazer nada. Mas eu quero dizer a você, querido, que não dá para fazer nada nas suas mãos. Sabe? Possibilidades nas nossas mãos são apenas possibilidades. Mas quando a gente sabe nas mãos de quem colocar as nossas possibilidades, ou os recursos que nós temos, sabe, os desejos que nós temos, aquilo que nós podemos fazer nesse momento, nas mãos certas se transforma em milagre. E foi isso que aconteceu. No versículo 10 diz: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando nós, então, pegamos as nossas possibilidades e entregamos para aquele que é o multiplicador, que é aquela pessoa que é a única pessoa capaz de transformar o pouco ou o muito que temos. Não, entenda, a questão não é a quantidade, a questão é nas mãos de quem está. E talvez você diga assim: não, Renata, não é de quantidade, porque eu tenho só um pouco. Mas existem pessoas que têm muito e mesmo com muito, elas não são supridas. E aí é que você vê que a questão não é a questão de quantidade, se há pouco ou se há muito. Mas a questão é, está nas mãos de quem? Nas mãos de quem? Está sob a direção de quem? Está sob os cuidados de quem? Sou eu a administradora? Sou eu que decido? Sou eu que resolvo? Sou eu que, sabe, determino como que eu vou fazer? Esse recurso vai para onde? Eu vou dar isso para quem? Ou eu coloco todas as minhas possibilidades diante do Senhor? Eu entrego todas elas nas mãos de Jesus, para que Ele possa multiplicar aquilo que eu tenho e abençoar não só a mim, como a todas as pessoas que estão ao meu redor. E foi isso que aquele rapaz fez, né? Ele ofereceu a Jesus aquilo que ele tinha. Note bem, a Bíblia não diz que ninguém tinha mais nada. Diz que o que foi oferecido a Jesus foi 5 pães e 2 peixes. Ela não está dizendo aqui que naqueles 5.000 homens que haviam ali, que ninguém tinha mais nenhum pão, que ninguém tinha mais nada, né? Nenhum peixe, nenhuma jarra de água. Não era isso, não é isso que está dizendo. Está dizendo que a única pessoa que se posicionou, né, que se levantou e que viu que o que tinha podia ser pouco aos olhos dele, mas ofereceu, né, levou para Jesus, foi esse rapaz. E mesmo ele tendo sido o único, o milagre que Jesus operou naquele lugar alcançou todos. Sabe, queridas, eu ouvi essa frase uma vez e isso impactou muito a minha vida. Quando o diabo descobre que ele não pode te destruir, ele tenta te parar. E muitas vezes as pessoas ficam esperando que ele vá aparecer assim, né, na sua frente, vermelho, com um chifre bem enorme. E não é assim, sabe? Ele vem nos atacar com pensamentos que dizem o contrário a respeito daquilo que a palavra diz. Então, são pensamentos desse tipo mesmo, assim, mas com isso aí que você tem, não dá para nada. Isso aí não supre nem a sua falta, nem a falta dos outros. Esse dom que você tem não serve para nada, porque isso não abençoa nem você, nem ninguém. E aí você vai ficando paralisada, olhando para os seus dons, olhando para os seus talentos, olhando para as suas possibilidades e não vendo o potencial disso nas mãos de Jesus. Talvez realmente para você seja só uma semente.
Se você pegar um punhado de semente nas suas mãos, vai ser só um punhado de semente. Mas se você tiver a possibilidade de plantar essa semente, então ela vai se transformar em alguma coisa. E é tudo o que o inimigo não quer. Que você entenda que há um poder na sua semente. Pois se a Bíblia diz que se a sua fé for do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, um grão de mostarda é tão pequeno. Jesus estava falando de uma semente. Se uma pequena semente é capaz de transformar uma vida para a eternidade, o que dirá um pouco de semente? Mas a gente precisa de se lembrar dessas coisas. A Bíblia diz: consagre ao Senhor os seus planos e eles darão certo. Ah, mas não está dando certo. Muitas vezes a gente faz assim, a gente coloca nas mãos dele. Quando não está vendo uma resposta rápida, a gente vai e toma. Não é? Porque o mais difícil não é entregar. O mais difícil é ver Jesus quebrar aquilo e dividir. E multiplicar. E dar para outras pessoas aquilo que era a sua semente. Nesse momento, é um momento decisivo, onde você olha e pensa: uau, e agora? Eu tinha 5 pães e 2 peixes, agora eu não tenho nada. Porque eu entreguei para ele, e o que ele vai fazer? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 6 que ele já tinha em mente o que ele ia fazer, mas ele não tinha contado ainda o que ele ia fazer. Então, para a gente poder entregar nas mãos do Senhor as nossas sementes, as nossas possibilidades, a gente precisa de ter fé e confiança, que Ele já tem em mente o que Ele vai fazer. E confiar que, independente de você estar vendo ou não, sabendo ou não qual vai ser o plano, vai dar certo. Porque está nas mãos do multiplicador, está nas mãos do abençoador, está nas mãos daquele que é poderoso para pegar algo natural e operar um milagre, sabe, para milhares de pessoas. Então eu não sei hoje qual é a sua dificuldade, mas eu sei que Jesus hoje está te convidando a entregar as suas sementes, as suas possibilidades nas mãos dele e contemplar com seus olhos a multiplicação daquilo que você tem hoje. Daquilo que você tem, talvez você está olhando e está achando tão pouco. Talvez as pessoas também estão olhando e estão achando tão pouco. Estão tentando até te convencer. Não, não dá isso não, porque isso aí não vai fazer falta para ninguém. Isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia diz que depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Quando você der esse passo, sabe, de obediência, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou pensado, você vai ver aquilo que era tão pouco ser multiplicado de uma forma tão grande que ainda vai sobrar, assim como sobrou para aqueles homens. Então, que essa experiência desse dia, dessa multiplicação, que faz parte da nossa história, que a gente sempre ouviu, né, que isso caia hoje no seu coração como uma palavra rema, como uma palavra, sabe, que traz uma mudança de chave, que gira uma chave na sua mente, para que você nunca mais se comporte da mesma forma. Então, eu te convido hoje, ao invés de dizer, eu só tenho isso, se apresentar diante do Senhor de uma forma diferente, dizendo: Senhor, eu tenho isso, toma, eu coloco isso à sua disposição, para o Senhor fazer aquilo que aquilo que o Senhor já tem em mente para essa situação, para a minha vida e para a vida das pessoas que me cercam. Que você enche o seu coração de alegria, de gratidão e que você continue crendo que Ele sim, nas mãos de Jesus, nada é somente 2 peixinhos. 2 peixinhos, né? Essa conotação de... Então, o que nós vamos fazer com esse tiquinho? O pouco na nossa mão se transforma em sobra nas mãos de Jesus.
Então, que você entenda isso hoje, que você receba essa palavra vindo do coração de Deus para a sua vida. Sabe, eu tenho convicção que você vai experimentar milagres sobrenaturais na sua vida quando você se posicionar dessa forma. Não sejam daqueles 5.000 homens que estavam ali, ou desses incrédulos aqui, né? Como os discípulos que estavam ali olhando tudo somente com os olhos naturais. Para isso você nasceu de novo, para isso o Espírito Santo habita dentro de você, para te ajudar a enxergar pelos olhos do Senhor, com os olhos da fé, aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Eu espero que tenha sido bênção para você, que você receba com o coração aberto e manso, e que essa palavra traga o fruto para o qual ela está sendo designada nesse dia. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.